seguinte, ó. Para explicar no Tô Afim de Saber, é um quadro onde nós já explicamos como é que funciona o aparelho de fax, como é que a imagem da televisão chega aí na sua casa, justamente com linguagem pro povão. E por isso você tem que trazer aqui só fera, só professor de nível mesmo, e de altíssimo nível. É o caso desse cara formado pela Unicamp há 20 anos. Ele é uma das estrelas da equipe da Sandra, do Digênio, no Objetivo. Ele é professor do Objetivo de Guarulhos e também em Campinas. Aliás, ele fez parte da comissão da revista Época, que elaborou o Guia do Vestibular 2008. Por isso, presta atenção, porque vem aí o professor Venerando Santiago de Oliveira. Professor Vener, tá bom, professor? Tudo bom? Bem-vindo aqui. Ô, professor, entre as várias coisas que a galera procura, e o senhor vai estar sempre sendo procurado pela produção, dos vários assuntos, aí tem muita gente explicando, mas por que quanto mais a gente sobe, mais frio sente? Não deveria ser o contrário? No avião, então, quando o cara sobe, a temperatura vai abaixo de 0. Ou então, quem está numa montanha é mais frio. Por que isso acontece, professor? Isso realmente é verdade, viu? Quando você decola aqui do aeroporto, às vezes a temperatura está em 25 graus, 26 graus, rápido, né? A 33 mil pés, a 10 quilômetros de altitude, a temperatura cai para 70 graus negativos. Olha que diferença que é. Se você subiu 10 quilômetros, olha a diferença, vai de 25, 30 daqui para quanto? 70 graus negativos, mais ou menos. 70 negativo, quer dizer, se o cara abrir a janela do aeroporto, do avião, ou querer passear lá, mas congela legal, vira um carpaccio congelado. Se ele abrir a janela do avião, na verdade vai ser arrancado da cabine. Né? Com certeza, é. E vai congelar fora do avião. Agora, isso acontece por quê? Por exemplo, quem vai para uma montanha, a sensação, muita gente acha, enquanto a gente está subindo com o sol, deveria ser, todo mundo fala sol de montanha, aquela coisa. Não é bem assim. Não, na verdade isso é resultado da presença da atmosfera. A atmosfera é essa camada de ar que envolve a Terra, como se fosse uma folha de papel envolvendo uma laranja. Então, vamos mostrando para a galera então, aí o senhor explica em cima da imagem, solta a imagem aí. Isso. Olha, o que a gente está vendo é a radiação solar saindo do Sol, chegando ali, entrando na atmosfera, aquela camada azulzinha bem fina. Né? Aí o que acontece? A radiação solar, quando ela atinge a superfície, boa parte dela, 50% só da radiação é que chega até a superfície, o resto fica refletido na atmosfera. Aquece o solo e parte da radiação começa a refletir, começa a aquecer o ar de baixo para cima. E o que acontece? Nessa altura de mais ou menos 1 quilômetro de baixo para cima, você tem alguma temperatura, o ar ele vai resfriando lentamente. Lá para cima é mais frio. Com certeza, não adianta isso, essa regra, essa lei não vai ser mudada nunca. Só se a gente não tiver atmosfera. Tá vendo? Enquanto tivermos a atmosfera. O senhor trouxe aqui um aquário, o que é? Isso aqui na verdade é para explicar também a presença da atmosfera, dá para a gente ter uma ideia do que acontece conforme você vai subindo. Então, para você ter uma ideia, deixa eu pegar uma régua aqui. Porque eu vou lembrar também, por exemplo, você está numa montanha, vai descendo a montanha, você fica tendo que engolir porque está com o ouvido tampado. O que é? Exatamente, isso daí é efeito da atmosfera também, mas tem a ver com a pressão. É outra coisa. Outra coisa. A pressão, basicamente, de uma forma bem simples, o que é? É o peso que você sente da atmosfera em cima de você. Na verdade, não é só na sua cabeça, é em volta do seu corpo. Mas imagina o seguinte, você está aqui ao nível do mar. Olha quanto ar tem em cima de você. Quando você está lá deitado na praia, você tem mais ou menos uma pressão que equivale a 3 elefantes africanos adultos em cima do seu corpo. Ô, louco! Só que por que a gente não é esmagado? Porque na verdade é um balanceamento entre a pressão externa, que o ar está fazendo para te pressionar para dentro, e a pressão interna, porque a gente tem vários gases dissolvidos no corpo, inclusive ar. E isso equilibra, e nosso corpo não é esmagado por causa disso. Mas quando você vai na alta da montanha, dá só uma olhada. Na alta da montanha, quanto ar você tem? A distância. Exatamente, é muito pouco ar. O que significa? O ar aqui é rarefeito, porque tem muito pouco ar, e isso faz também com que a gente sinta menos pressão. Por exemplo, professor, nos jogos de futebol, na gloriosa La Paz, que eu fui uma única vez e não pretendo voltar, o que acontece? O aeroporto lá é tão alto que chama Los Altos. A cidade tem 3.600, o aeroporto tem 4.100 de altitude. O que acontece? A altura lá é tão fera que o avião, para descer no aeroporto, ele sobe. Você imagina, 4.100. Aí, o jogador de futebol reclama, porque lá não consegue respirar. O jogador vai fazer o aquecimento, ele já desmaia. Quer dizer que o jogador daqui, que está aqui com 700 metros, como é São Paulo, ou a nível do mar, vai do Rio de Janeiro para lá, a seleção, sofre muito. Agora, o jogador que está acostumado a jogar na Bolívia, no México, no Equador, em altitude bem elevada, quando vem para jogar a nível do mar, sofre também ou não?
Sofre também, o efeito é contrário, na verdade, né? Quando você sobe, o que acontece? O ar é mais rarefeito, você tem menos oxigênio. Então, quando você enche os seus pulmões, você está com o mesmo volume, mas menos ar. Então não é desculpa do jogador, sente mesmo. De modo algum, muito pelo contrário, o seu organismo precisa passar por um processo de reacomodação para que você possa começar a assimilar a mesma quantidade de ar que você assimila aqui embaixo. É por isso que dá diferenças em números e recordes que a galera vê, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, quando o atleta vai fazer o salto em México, Colômbia, dá uma diferença muito grande quando é uma cidade de uma altura normal. Exatamente. Na verdade, essa diferença acontece em relação à altitude, só que alguns recordes são tão sensíveis que você percebe a diferença só de você fazer o esporte indoor ou outdoor. Você está fora, no ar livre, é uma coisa, dentro já dá diferença. Já dá diferença. Estamos aqui com a galera, para que você que tiver pergunta, pode mandar depois aqui pelo site que o professor Venê lá está a fim de saber, é só lá, mandar a pergunta para ele, para o site, pergunta para ele também que ele pode responder. Agora, por exemplo, na praia, ele explicou aqui, desse tipo de pressão. E, portanto, que tipo de preparo? Existe um preparo que o ser humano pode fazer para não sofrer seja de quem está acostumado com a altitude, quando vem para baixo, no nível do mar, e o inverso? Sim, normalmente você tem preparador físico que prepara os atletas, tanto para a subida quanto para a descida. Quando o atleta desce também, aqui ele tem mais oxigênio, a dificuldade é a mesma. Então você tem realmente que fazer um treinamento específico para o seu organismo se adaptar a isso, para poder sentir a diferença lá em cima ou aqui embaixo. Esse é o professor Venê, um dos craques do Objetivo de Guarulhos e Campinas, que veio aqui para explicar no Tô a Fim de Saber. E ele vai voltar porque tem um monte de assunto para ele, tá bom? Obrigado, boa semana, professor. Até a próxima. Olha aí, leva. Bora pra galera, vamos lá. Tiramos, já pensou que ela vai dançar, que o funk vai dançar em cima do aquário? Enquanto isso, eu vou mostrar aqui com